Fala, calculista, seja bem-vindo de volta. Nós já terminamos as configurações de flambagem da nossa estrutura. Agora a gente vai fazer as configurações da flambagem lateral. Flambagem lateral é um pouco diferente da flambagem que a gente acabou de configurar e eu vou mostrar isso para você. Vou te explicar detalhadamente quais são as diferenças. Vamos lá. Quando a gente tem uma estrutura submetida única e exclusivamente à compressão, única e exclusivamente a compressão, o que vai acontecer? Você vai ter essa situação onde você tem uma compressão centrada e se nós olharmos a estrutura, a seção transversal dessa, dessa peça aqui, por exemplo, vamos dizer que seja um perfil I normal, vamos lá, perfil I. Dessa forma, a gente vai ter a nossa peça totalmente comprimida. Tá? Então vamos considerar que esse traço vermelho está falando que é a tensão de compressão, ou seja, eu estou empurrando a minha peça, estou apertando a minha peça. E aí eu vou colocar aqui esse quadradinho vermelho e vou colocar compressão. 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 Esse é o caso da flambagem. Flambagem. E aí a gente tem também o caso da flambagem lateral por torção. Ela é diferente da flambagem. Por quê? Nesse caso, é como se nós tivéssemos uma peça, e nessa peça está atuando um momento fletor, tá? Vai atuar um momento fletor, um momento M. Quando nós tivermos o momento fletor, a nossa seção transversal exatamente igual a outra, nossa seção transversal, ela estará sujeita à compressão, só que somente em uma parte dela. Então, vai ter a tensão de compressão, só que além da tensão de compressão, a gente vai ter uma tensão de tração. Ou seja, apenas uma parcela da nossa seção transversal está comprimida. A outra parcela ela está tracionada. Então vou pegar aqui, ó, vou copiar, vou colar aqui. Opa, fiz errado. Copiei aqui, ó, vou trazer para cá. A gente tem compressão, mas a gente tem também tração. A gente tem tração. E aí, a flambagem tradicional, somente a compressão, a gente consegue visualizar que ela flamba mais ou menos para o lado assim, barrigando, como a gente falou agora na última aula. Só que eu quero que você pense que na flambagem lateral por torção vai acontecer esse mesmo embarrigamento, só que somente da parcela que está submetida à compressão. No caso de uma que feio. No caso de uma coluna simplesmente apoiada, submetida à compressão, a gente sabe que ela faz esse embarrigamento. Só que a seção inteira fica assim, ok? A seção inteira. No caso da flambagem lateral por torção, não. Somente a parcela em compressão faz isso aqui. É como se a gente tivesse, então, que a seção transversal ela era assim originalmente, e aí ela passa a tentar embarrigar somente essa parcela aqui. Só que, por consequência,
Por consequência, tem que fazer de outra cor. Por consequência, a parcela que está tracionada segue junto. Tá? Mas é como somente a parcela comprimida tivesse embarrigado. E a parcela tracionada, ela só vai junto porque é uma peça única, certo? E quando isso acontece, existe uma rotação da nossa seção transversal. Essa rotação aqui, que a gente vai chamar de θ, é o que a gente precisa impedir. Logo, se você já entendeu que somente a parcela comprimida que sofre a flambagem lateral por torção e a parcela tracionada ela só acompanha, a gente pode então fazer o travamento da nossa estrutura somente na parcela comprimida. A gente não precisa fazer o travamento dessa peça por completo. Ok? Isso vai ser um artifício que a gente vai usar daqui para frente. Então, esse é um breve resumo do que a gente faz, do que é a flambagem lateral por torção e quais são as diferenças entre elas. Aqui a gente já configurou a flambagem e a gente vai configurar agora a flambagem lateral por torção. Tudo bem? A gente quer então entender qual é o comprimento destravado para essa situação aqui. Então, as vigas elas sempre sofrem muito com flambagem lateral por torção. E esse é um artifício incrível para a gente conseguir otimizar as nossas estruturas. Entender como que a gente faz para travar a flambagem lateral por torção nas peças submetidas a momentos fletores. Então, flambagem é uma força de compressão e a flambagem lateral por torção é um momento fletor. Tudo bem? Então, a partir disso, a gente pode começar a fazer a configuração das peças, dos comprimentos de flambagem lateral por torção na nossa estrutura no CIP. Então, voltamos aqui. Vamos começar, então, pelos travamentos. Nos nossos travamentos, a gente sabe que isso poderia acontecer entre nós, exatamente da mesma forma que acontece na flambagem, somente entre nós. Então, barra, flambagem lateral, vou selecionar tudo e veja, nessa situação não temos eixo de maior inércia e eixo de menor inércia. A gente vai ter aba superior e aba inferior. Esse desenho mostra muito bem o que é a aba superior e a aba inferior. Lá no CIP, a gente tem que ele aparece aqui, ó, o eixo Z. O eixo Z ele vai ter uma direção e sentido. Como a direção e sentido do eixo Z normalmente é com Z apontando para cima, isso aqui é a aba superior. E essa aqui é a aba inferior. Só que para vigas de piso, aqui é a aba aba inferior. Para vigas de piso, a gente tem somente o momento fletor atuando, comprimindo a aba superior e a aba inferior fica tracionada. Por essa razão, basicamente, a gente tem somente a situação de aba inferior, aba superior acontecendo. Quer dizer que a gente não vai configurar a aba inferior? Não, a gente vai configurar, porque o comprimento destravado das duas situações vai ser igual. Então, a gente vai sempre configurar as duas. Tudo bem? Um caso onde a gente tem a aba inferior comprimida é onde a gente tem momentos negativos. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui e a gente vai colocar tanto para a aba superior quanto para a aba inferior, beta igual a 1. Por quê? Porque é exatamente o comprimento entre nós. É o comprimento total dessa barra que o CIP considera. Tudo bem? E aí, ó, chega um momento muito importante, que é o fator de momento crítico. E aí tem aqui, ó, fator de modificação para o momento crítico CB. E eu vou te explicar agora o que é isso. Aqui, quando
um cara chamado Vlasov, ele gerou lá uma equação para descobrir qual que é o momento crítico da nossa estrutura, ou seja, qual que é o momento que a nossa estrutura vai flambar por FLT. Tá? Quando ele fez isso para uma viga que estava submetida a momento constante. O que eu quero dizer com momento constante? Fiz o desenho errado. O desenho certo era para ser esse aqui. Ó. Ele fez essa fórmula para obter o momento crítico, que é o MCR, para FLT. Então, é MCR para FLT. Ele foi calculado, ele foi criado para uma estrutura que estava submetida a momentos constantes. Então, esse momento aqui, esse momento, que é um momento positivo, ele tem o mesmo valor durante toda a nossa viga. Só que aí existe uma conclusão. Quando ele achou esse momento, ele começou a fazer outros testes, e esses testes levaram ele a descobrir que quando a peça dele, a viga dele, estava submetida a outros formatos de momentos fletores, de diagramas de momentos fletores, por exemplo, o famoso QL2/8, quando ele fez esses testes com esse tipo de viga, ele descobriu que o momento crítico para essa situação aqui, era diferente do momento crítico para essa situação daqui de cima. Ele descobriu que, na verdade, o momento crítico ele varia conforme o nosso diagrama de momentos fletores. Só que esse seria um cálculo muito complexo para a gente fazer no dia a dia. Então, o que ele fez? Ele criou um fator que ele chamou de CB, que é um fator de correção exatamente da diferença entre esse diagrama de momentos e esse diagrama de momentos. E os outros também. Na verdade, esse é um fator de correção entre o momento constante e todos os outros momentos. Certo? Como que a gente faz para calcular esse CB? O CB a gente calcula com base em 3 pontos, na verdade, do nosso diagrama de momentos. A gente vai chamar isso aqui de momento A, momento B e momento C. O CB, ele vai levar em consideração esses 3 momentos aqui, mais o momento máximo que acontece na peça. Nesse caso de uma viga biapoiada submetida a cargas uniformemente distribuídas, o momento máximo é igual ao MB. E aí, depois, a gente vai falar como que a gente vai obter ele com a fórmula que existe na norma. Mas eu queria te explicar exatamente o que é o CB. Então, o CB é um coeficiente que aumenta o valor do momento crítico de acordo com o diagrama de momentos fletores. Então, é isso aqui que acontece. Logo, o que a gente faz? Quando a gente está calculando a nossa estrutura, o momento crítico da nossa peça vai ser sempre maior do que o momento crítico que a gente calcular. Por quê? Porque o CB ele é sempre maior ou igual a 1. Quando é que ele vai ser 1? Quando você tiver essa situação daqui. Ó. Quando você tiver essa situação, o CB vai ser 1. Essa situação aqui, ó, apesar da gente ter que calcular, já existem umas tabelas que facilitam isso para a gente. Ele vai colocar o CB igual a 1,14. O que ele está falando para você, então? O momento crítico, quando eu tenho essa situação de carregamento,
é 14% maior do que quando eu tenho essa situação de carregamento. É para isso que a gente calcula o CB, para a gente conseguir aumentar a eficiência da nossa estrutura. Tudo bem? Vamos configurar o CB agora? Não. Vamos configurar o CB depois que nós rodarmos o primeiro cálculo da nossa estrutura. Por quê? Porque a gente ainda não tem certeza como que a nossa estrutura está se comportando. Quando nós soubermos como a nossa estrutura está se comportando, aí sim a gente começa a alterar o CB. Tudo bem? Então fizemos isso para os travamentos, vamos fazer para as nossas vigas secundárias. Para as vigas secundárias, vou ativar aqui os travamentos. Para as vigas secundárias, o comprimento de flambagem lateral vai ser exatamente o comprimento entre nós. Exatamente como nós fizemos o comprimento de flambagem para menor inércia. Ok? Então, vou apagar aqui os travamentos. Barra, flambagem lateral, vou selecionar todas as minhas vigas secundárias e eu vou colocar aqui ó, a distância de beta igual a 1, porque é a distância entre os nós. Ok? Fiz isso, coloquei para todas elas, então maravilha, é isso que a gente precisa. Quando fizermos para as nossas vigas primárias, e aí eu vou ligar toda a estrutura, nesse caso aqui, a gente tem que impedir a rotação da aba superior, lembra? Ou seja, é sempre na menor inércia. Sempre a gente tem que impedir a menor inércia de se movimentar. Então, da mesma forma que a gente fez para a flambagem de menor inércia na aula passada, a gente vai fazer para cá. Então, mais uma vez, a flambagem lateral vai ser exatamente a distância entre nós. Tá? Então vai ser beta igual a 1 também para as vigas primárias. Então, veja aqui. Vou tirar um print. Cadê? Aqui. Vou tirar um print. Vou apagar aqui. Cliquei no botão errado, me perdoe. Vou tirar um print. E vou colocar aqui embaixo. Vou aumentar aqui o nosso caderno. Aumentei o nosso caderno, pintar de branco. Vou dar um Ctrl V, trazer isso aqui para baixo. Estamos aqui na minha ferramenta de desenho. Vou dar um zoom. Ó, o comprimento de flambagem aqui, ele vai ser a distância entre esses nós aqui. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Mas veja esse elemento aqui, ó, que eu acabei de fazer um círculo. Nesse aqui é entre esse nó que a gente terminou o anterior e esse nó aqui da frente. A gente vai considerar aqui, ó, então, 1,25. Vai ser essa distância aqui, que é 1,25. Não vai ser beta igual a 1. Por quê? Porque se fosse beta, se eu colocasse aqui beta igual a 1, e aí eu posso fazer aqui barra, flambagem lateral, e escolhesse essa barra aqui, o beta igual a 1 falaria para mim, ó, essa distância é de 25 centímetros. E não é verdade. A distância, na verdade, é de 1,25, porque é entre os nós que estão os contraventamentos. Ok? Então, ao invés de colocar beta igual a 1, eu vou colocar LB igual a 1,25 em todos os pedaços da minha barra primária, da minha viga primária, com exceção desse último aqui, que é de 75 centímetros. Tá? Então, eu vou selecionar todos, vou desselecionar o de 75 centímetros e vou colocar aqui, ó, LB igual a 1,25. Felipe, e esse coeficiente de momentos? O coeficiente de momentos você não precisa alterar. Se você considerar ele 1, ele já vai estar correto. Tá? 1,25 e o CB a gente vai alterar depois. Nesse último caso aqui, ó, nesses dois últimos pedaços, vamos colocar 0,75. Pronto, fizemos para a nossa viga primária. Agora eu vou ativar tudo e temos que colocar o comprimento de flambagem lateral para os nossos pilares.
Lembra que a gente falou na aula anterior que, que a gente está considerando o pilar como sendo apoiado embaixo e apoiado em cima? Sendo assim, a gente vai considerar o beta igual a 1 para todos os nossos pilares. Então, vou selecionar todos os nossos pilares, beta igual a 1 e beta igual a 1. O CB vai ser muito importante no cálculo dos pilares, mas isso a gente só faz depois que começar a calcular a estrutura. No caso aqui da nossa escada, a gente vai considerar que os nossos degraus eles não estão travando as vigas da escada de torcerem quando elas estiverem submetidas ao momento fletor. Nesse caso, então, a gente tem que considerar o comprimento inteiro da viga da escada, assim como a gente fez para a flambagem. Na aula específica de escada, a gente mexe com um pouco mais de cuidado e a gente faz algumas outras análises para ver como que a gente pode melhorar isso. Então, flambagem, tenho que ver aqui qual que é o comprimento total da minha peça, que eu esqueci. 5.528 barra flambagem lateral nas duas abas de 5.528, 5.528. Pronto. E os degraus, assim como os nossos travamentos, beta igual a 1 para as duas abas, tanto a aba superior quanto a aba inferior. Fiz isso. Visível, selecionar todos. E aí, todas as nossas barras já estão configuradas para flambagem lateral com torção. O que falta a gente configurar aqui é o valor do CB, tá? Que infelizmente o CIP ele não faz isso de forma automática. A gente tem que fazer a introdução desses valores. Tudo bem? Essa aula realmente é uma aula muito difícil. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, deixa um comentário aqui embaixo ou manda lá na nossa comunidade. Beleza? Te vejo na próxima aula.